E aí, marcas de sucesso, tudo bem com vocês? Como vamos? Vamos que vamos, vamos para o nosso De Boa com o Pax. Hoje, quarta-feira, dia 5/5/2021, misericórdia. Vamos que vamos, você então está no programa De Boa com o Pax. O programa que acontece toda quarta-feira aqui nesse perfil, no perfil da agência Lupax Business Digital, agência de tráfego e lançamentos digitais, claro, cristã, que vem com você, especialista, transformar mundo, transformar vidas, para que essas vidas então tragam um novo vigor para as nossas existências, tá bom? Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você que está chegando, você que vai passar. Saiba que toda quarta-feira você tem um encontro marcado conosco aqui no programa De Boa com o Pax. Quem sabe um dia você não vai estar aqui distribuindo, transbordando o seu jeito de ser para muitos corações, tá bom? Então seja muito bem-vindo, vai chegando, vai convidando mais pessoas para que a gente possa então iniciar o nosso programa De Boa com o Pax, que hoje com certeza, como todo dia, tá top, tá bom? Hoje nós temos também uma convidada especial, ela já está chegando aqui, a Proiara, sim, Proiara Baruque, essa figuraça. Professora Simone Ribeiro já está também por aqui, sejam muito bem-vindas. Já vamos pegando esse aviãozinho aí, ó, e mandando para muitas pessoas, convidando pessoas para participar do nosso programa De Boa com o Lupax de hoje, certo? Deixa aqui mandar os meus aviãozinhos, pagar logo minha conta, certo? E vamos que vamos. Você está no programa De Boa com Lupax, programa que acontece toda quarta-feira aqui no nosso perfil, hein? No perfil da agência Lupax Business Digital. Se organize, se organize, se organize, se organize, se organize no seu coração. Se organize, se organize. Já mandei meus aviãozinhos. Vamos que vamos, esperando o pessoal chegar aí. Você está no programa De Boa com o Pax. E você que está chegando, eu vou dizendo logo, vai pagando logo sua conta, viu? Aperta esse coração, porque a dinâmica do Instagram é essa. Para que pessoas saibam que nós estamos aqui, aperte esse coração, para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. E também, seja muito bem-vindo a todos vocês. Mande seu aviãozinho, vai convidando mais pessoas, porque hoje o nosso De Boa tá massa, certo? Hoje a gente tem então conosco a nossa Proiara Baruque, ela que é educadora, né? Ela com certeza vai falar um pouco mais sobre a vida dela aqui pra gente e sobre suas luzes, né? Dentro desse contexto da educação. Uma pessoa super top, super simpática, da qual eu me afeiçoei desde os primeiros momentos que convivi com ela, vocês verão. Então, desde já, rasgando seda, viu, Pro? Seja muito bem-vinda ao nosso espaço, a gente fica muito feliz em poder tê-la aqui de fato. Lembrando então, o que é que a gente falta lembrar? Falta lembrar o seguinte, né? A nossa agência tem então algumas mentorias, se você quiser entender o mundo digital e também já quiser investir, claro, a gente tem aí uma mentoria do 1 ao 0 no marketing digital, que a gente pode te ajudar a inserir. E se você quiser de fato dar um passo maior, a gente também tem algumas conexões aí para te oferecer, beleza? Lembrando também, você que não conhece ainda o nosso perfil, onde nós vendemos alguns infoprodutos, né? Infoprodutos top, que vai transformar sim a sua vida, ou para entender o mundo digital, ou para cuidar da própria saúde também, é lá no @Lupax Galerie, Lupax Galerie Digital. Lá você encontra os nossos principais infoprodutos, dos quais nós somos afiliados, né? Claro, os nossos ainda estão em produção, breve chega aí. Mas passe lá, já dê uma olhadinha. Se você quiser treino funcional, tem. Se você quiser treinamento em marketing digital, tem um curso super top, que é o nosso carro-chefe aí, que a gente sempre fala, que é o Chora ou Vende Lenços. Por que não pensar em trabalhar com a internet, hein? E poder ter uma renda extra, ou também ser seu carro-chefe, por que não?
Pense sobre isso e vai lá, dá uma olhadinha e faça escolhas, porque ninguém vai fazer por você, tá bom? O nosso tema de hoje, já também adiantando aqui, ele vai ser o seguinte: caminhos educacionais, importância, desafios, esperanças e o mundo digital. A educação, né? E aí eu lembro de uma frase de Aristóteles que ele dizia assim, ó, educar a mente sem educar o coração não é educação. Então, que tipo de educação nós queremos para a nossa realidade? Que tipo de educação tocou a professora Yara, né, no início da sua jornada? Enfim, sobre essas coisas que nós vamos falar. E seja muito bem-vindo a você que está chegando, volto a dizer, né? Boa noite mesmo. Sejam desde já muito bem acolhidos. O Alexandre está chegando aqui, a Júlia, enfim, J. Baruque, enfim, vamos lá. Vou chamar para a Yara, para a gente já começar a testar nosso som. Deixa eu ver aqui. Cadê? Proiara, venha Proiara para o nosso de boa. Olá, minha pro. Olá, Olha boa ela aí. boa noite. Está me ouvindo bem? Está me escutando bem, a senhora? Eu vou colocar um fone, que geralmente tem um barulhinho aqui no ambiente. Eu estou ouvindo e você está me ouvindo? Pode ir falando, para a gente só conferir o som. Está me ouvindo, Luciano? Pronto, estou te ouvindo perfeitamente, minha prova. Tudo tranquilo. A senhora está me ouvindo também? Também, tudo ótimo. Pronto, Então, que oficialmente, massa. boa noite. Minha gente, essa é a nossa Proiara. Proiara, seja muito bem-vinda ao nosso De Boa com o Lupax. Ela é nossa convidada de hoje, nossa parceira também. A gente está muito feliz aí com essa parceria, com essa presença em nossos projetos, né? E vocês vão saber um pouco mais da vida dessa grande profissional, dessa grande vó, mãezona, enfim, dessa pessoa maravilhosa que é a Proiara. Você que conhece, você que vai passar a conhecer e vai ver, sim, que é essa energia boa. E a gente vai bater um papo tranquilaço sobre aquilo que ela não conhece muito, né? Que é a educação. Conhece e muito bem, graças a Deus. Então, caminhos educacionais, importância, desafios, esperanças e mundo digital. Que mundo é esse? Mas, Proiara, antes de começar, tem uma frase que me incomoda, né? E essa frase é uma frase que uma vez disseram ela assim, eu estranhei, depois eu consegui perceber também que as pessoas usavam muito no seu cotidiano. E muitas vezes para menosprezar aquilo que o outro é. Quem é você na fila do pão? Olha que frase miserável. Me desculpe a expressão, minha prova. Mas essa frase, ela me traz, né, me traz aos nervos, porque como é que eu posso dizer que na fila do pão não tem algo de bom, de belo, de brilho, de uma história importante? Então, se a gente bem soubesse ir ao encontro da fila do pão e a gente fosse aberto para encontrar outras pessoas, quanta riqueza traríamos de lá. Então, que a gente possa perceber esses lugares, né? Perceber essas frases que a gente vai dizendo, vai liberando, e que muitas vezes nega aquilo que há de mais maravilhoso no ser humano, que é poder ser um ser como os outros, ser de convivência. Então, na fila do pão tem muito brilho, que você possa se abrir para encontrar esses brilhos de histórias fantásticas, que são únicas e irrepetíveis. Minha pró, me permita lhe fazer essa pergunta, mas para que a senhora também traga um pouco dessa reflexão. Proiara, quem é a senhora na fila do pão? Traga seu brilho para cá. Gente. Então, boa noite, oficialmente. Agradeço a sua acolhida, Luciano. Você é sempre muito atencioso também. E isso vai fortalecendo a nossa relação. E eu acho que é isso que me encanta na educação. E na fila do pão também. Porque é justamente quando a gente está numa fila, seja do pão, seja do supermercado, a gente tem a oportunidade de conhecer as pessoas que estão ali próximas, estão perto, e que você sabe que eu gosto muito de conversar, eu gosto muito de estar junto com as pessoas, né? E eu não perco uma oportunidade.
E quando eu vou em inúmeros lugares, às vezes até as pessoas falam, mas você conversa com todo mundo. Eu gosto de saber. O cara que vende a água ali na orla, eu gosto de saber da vida dele, né? Eu gosto de saber do barraqueiro que eu compro as coisas quando vou no Largo 2 de Julho. Então, eu acho que Oh, é que massa. isso. Essa fila nos permite uma troca muito grande, né? Nos permite ver o outro, enxergar o outro. E isso é muito importante. Sempre, É sempre. verdade, é verdade. Então, é um A gente pouco isso cresce que eu... nessa experiência, né? Claro, e muito, e muito. Né? Isso aí, minha pró. Minha pró é o seguinte, também esse primeiro bloco é mais intimista. Então, quem é a Proiara? Quais são os percursos formativos? Quais Pronto. são os projetos que está atuando? Enfim, muito, muito Tá. liberal. Quem é a Proiara? Fala um pouquinho mais para a gente. Então, né, eu acho que as pessoas que estão aqui me conhecem, eu trago ainda o sotaque da minha origem. Né? Eu não posso esquecer da onde eu vim e o que eu quero. Né? Eu sou do interior de São Paulo, eu sou da cidade de Piracicaba, né? É uma cidade, é um Ah, centro grande. Estudei em Campinas e depois vim para Salvador. Vim casada, já grávida de meu filho mais velho, né? E aqui fomos, assim, claro que toda mudança tem aquele medo, aquela expectativa, deixar a família, tanto a minha quanto a do meu esposo, toda a família de São Paulo, né? E, assim, se aventurar numa terra nova. Mas o começo foi difícil, como é difícil para todos, mas depois é só agradecimento. Salvador nos acolheu de uma forma muito, muito calorosa, como é o povo baiano. uhum. E meus 3 filhos nasceram e são baianos legítimos, com Oh, que bom. toda a cultura, e assim, é só gratidão por ter tido essa oportunidade, porque o contexto educa também, né? Então, eles agregaram, eu aprendi também a conhecer o valor dessa cultura baiana, da cultura nordestina, e valorizar. Né? E é muito Uhum. interessante, porque quando a gente está em São Paulo e a gente não conhece, a gente tem uma visão. Quando a gente está no contexto e vivendo e se abrindo para conhecer, você tem uma outra visão e é muito mais enriquecedora. Né? Tanto é que eu sempre dizia isso para o grupo de São Paulo, né, gente? Vocês precisam conhecer, não dá para a gente falar, porque é algo que tem que viver. É igual o carnaval, né? O carnaval aqui, ninguém explica o que é, não dá para explicar. Você tem que viver, né? E a mesma coisa é todas as outras partes da cultura baiana. E eu dizia assim, é muito fácil em São Paulo as coisas acontecerem com toda a riqueza que se Uhum. tem em São Paulo. Né? O difícil é você tirar leite de pedra quando você está numa realidade que não tem tantos recursos e as coisas acontecem. Né? E isso foi a grande aprendizagem que eu tive aqui em Salvador e no Nordeste, de um modo geral. Então, é uma Uhum. gratidão, né? Primeiro a Deus que me colocou, nos colocou aqui, né? E depois as pessoas com as quais eu convivi nessa trajetória toda. Né? Claro que eu trago muitas referências de São Paulo, né? Mas o tempo maior foi aqui. Eu tenho hoje mais tempo de Salvador do que eu tive em São Paulo. Em São Paulo eu fiquei até os 26 Oh, anos, 27. Então, apesar de ter o sotaque ainda do interior de São Paulo, eu me porta, considero porteira, porta. exato e portão, né? Eu, claro, um carinho muito grande por tudo que vivi lá e a gratidão pelo que eu vivi e vivo aqui em Salvador. Né? Bom, essa é um pouco a minha trajetória. Com relação à Nós, prática. Oi? nós ganhamos um presente. Obrigado, São Paulo. Eu é que agradeço muito a acolhida aqui. E aí, com relação à prática educacional, eu comecei trabalhando em São Paulo numa clínica
para crianças com, na época, para você ver como é interessante isso, né? Quando eu estudei, o curso era curso de formação para educadores de excepcionais. Era o título do curso, na PUC de Campinas. E a concepção era essa, né? As crianças eram excepcionais, ou superdotadas ou infradotadas, né? E aí a gente trabalhava com todo aquele conhecimento e eu trabalhava numa clínica de psicologia, onde as crianças elas não estavam integradas nas escolas. Naquela época era uma educação separada. E a gente trabalhava com essas crianças com o objetivo de integrá-las à sociedade. Então, eu tinha um plano individual para cada criança, que tratava a parte acadêmica, a parte de alfabetização, né, conceitos básicos da época. Depois, a parte de vida prática, a questão de higiene, de cuidado pessoal, refeição e tal. E a parte de socialização, que a gente, então, levava para os ambientes externos, né? E você vê, né, aquilo era o conceito da época, e era o correto, era o que toda grande cidade tinha. E é claro que incomodava, porque quando a gente saía com as crianças para ir, por exemplo, para um supermercado, né, trabalhar com noções de vida prática e tal, como essas crianças eram olhadas, né, e aquilo nos incomodava muito. Por quê? Porque era diferente, né? Então, essa política de integração, né, de inclusão que a gente tem hoje, ela é fruto de uma caminhada longa, né, para inserir essas crianças dentro de um contexto regular. É fácil? Não, não é fácil. Não é porque precisa de um atendimento diferenciado. Como eu disse, eu fazia um plano individual para cada criança. Eu tinha, acho que 6, 7 crianças na sala. Então, requer uma outra infraestrutura, mas é o que é melhor. Muito bem. Dessa experiência, também assumi a coordenação do curso de magistério, fui professora do curso de magistério em Campinas, escola grande. Acompanhei jovens, né? Naquela época eram só meninas que faziam o curso de magistério. Então, acompanhei. E aí é muito interessante essa coisa da educação, né? Essas coisas que estão assim por trás, né? Das posturas. Então, assim, acompanhei essas meninas, acompanhava estágio supervisionado, era um curso de muita qualidade. As alunas, antes de estarem formadas, elas já estavam sendo requisitadas para as grandes escolas de Campinas, que é um centro grande. Muito bem, aí quando viemos para cá, eu fiquei trabalhando com reeducação, porque também tenho essa formação, né, de reeducação, psicomotricidade, porque vim grávida, então era um pouco mais complicado, né, de ser inserida no mercado. Mesmo assim, fui chamada para o Colégio Teresa de Lisieux, algumas pessoas devem conhecer, né? Mas aí a vida dá aquelas voltas, né? Acabei não podendo assumir, os meus planos não eram os planos de Deus, e eu tive que me reajustar. E depois de um ano, entrei numa grande escola aqui em Salvador e permaneci durante 30 anos, passando aí por todos os segmentos, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio, coordenação acadêmica geral. E foi uma grande aprendizagem mesmo, né? Poder tratar com diferentes professores, funcionários, famílias, e também a gente tinha sempre essa coisa do cuidado com a família, né? Muito interessante, muito rico. E pronto. E também fui do Estado aqui, fiz o concurso, assumi o magistério, o antigo curso de magistério aqui no Evaristo da Veiga. E fiquei também alguns anos, mas depois eu tive que reorganizar a minha vida, porque os filhos pequenos, a gente com demandas maiores, demandas das escolas, da escola particular também, que sempre tem uma exigência muito grande, né?
e o cuidado com a Uhum. família, que não podia deixar de ser, então eu abri mão, eu pedi exoneração. Mas foi uma experiência rica também, né? Que a gente pode ver a educação num outro lugar, né? E aí Sim. pronto, então um pouco essa minha caminhada de passar em grandes escolas aqui em Salvador, né? Sempre procurando também formação, é fundamental a formação, né? Atualização. Eu sou formada em pedagogia, tenho habilitação de coordenação, de orientação, tenho educação especial, né? E tenho os cursos de atualização com psicopedagogia, mestrado, educação sistêmica. E cada curso que a gente faz, Luciano, a gente Uhum. agrega, né, novas concepções, novas visões. O curso de psicopedagogia mesmo foi um curso que fez o diferencial, né? Porque eu tinha algumas concepções que, quando fiz o curso, percebi essas questões em mim e tive a oportunidade de mudar. E, a partir daí, você valida no outro, né? Então, é um pouco E isso. é Olha, interessante que é. vá me cortando porque eu Não, falo não, não. muito, viu? Aqui em Não, casa não, tá mesmo, massa. É quando isso a gente mesmo. está quando a gente está batendo papo, os meninos falam assim, meus filhos, minha mãe, é uma mini palestra, mas eu Mas gosto tá muito massa, também. assim, ó. Só aqui já notei um bocado de coisa boa aqui. A senhora falou de mudança, a senhora falou de medo, de movimento. E aqui, claro, a gente precisa pegar as palavras de Proiara e, assim, ruminar de fato, fazer um estacionar nessas palavras. Como nós temos enfrentado esse tempo de mudança, né? Será que a gente tem se colocado num movimento para reacender em nós, né, esse novo? Eu fico pensando aqui, né, a senhora, quando sair do seu estado, sair do lugar que estava cômodo, né, do lugar que estava aconchegante, para dar um passo para o desconhecido. Mas esse desconhecido vivido, né, passo a passo, paulatino, cada conquista, cada dia, a senhora então se descobre numa terra acolhedora que potencializou e te possibilitou mais ainda esse lugar que a senhora bem sabe, né, que é da empatia, que é do reconhecer o outro, que é do encontrar o outro no mistério de ser quem ele é, que é muito aí a base da filosofia da alteridade de Emmanuel Levinas. E a senhora traz isso muito fantástico, muito tranquilamente. Eu posso dizer, e algumas pessoas estão aqui afirmando, né? Essa questão do encontrar o outro com empatia, com cuidado, né? Isso faz muito parte do seu fazer. E quando a senhora conta, né, aí um pouco do seu percurso, a gente enxerga isso, né? Não foi do dia para a noite, mas foi realmente de um contexto vivencial. Então, como é que a gente que está aqui agora, nós somos 16, né? Como é que a gente está vivendo esse nosso processo de encontrar o diferente, de superar, de fazer movimentos para que nesse movimento encontremos pessoas e nos coloquemos de fato, né? Inclinando o ouvido do coração para dessas pessoas aprender coisas novas, dessas pessoas aprender a ser empático, a encontrar o diferente e aguçar o olhar, né? Para perceber nelas um lugar de aprendizagem. Eu tenho certeza que a senhora educou, mas a senhora também, como a senhora vem dizendo, né, fui educada por esse lugar. Esse lugar foi me afeiçoando, né, a ele através dessas oportunidades educacionais, que foi uma via de mão dupla. Então, que a gente também, nesse contexto, né, possa pegar essas palavras e pensar, como é que eu tenho vivido essa minha experiência? Eu tenho certeza que aqui tem educadores, né? Como é que você tem vivido essa experiência de encontrar-se consigo para fazer sentido naquilo que você professa? Então, que a gente possa pegar esses ganchos aí de Proiara e trazer aí essa reflexão. Minha Pro, vamos lá. A senhora falou dessa belíssima, né, caminhada aí, mas bateu aquela curiosidadezinha assim. Qual foi o despertar mesmo assim, que a senhora disse, poxa, eu quero ser isso aqui. Conta aí, eu estou curioso. Assim, não é uma coisa simples, né? Por isso que, quando eu Uhum. trabalho com ensino médio, eu falo muito isso com os estudantes e falo com as famílias também. Não é fácil você decidir algo, primeiro que você não se conhece totalmente, você não se conhece, você está ali ainda se descobrindo quem é você, uma adolescente. Uhum. Depois, você não conhece todas as opções,
você não sabe todas as demandas dessas opções, você não sabe o mercado de trabalho, então é meio complicado. Inicialmente, a minha escolha, o meu primeiro vestibular foi para comunicações. Então, eu fiz um ano de era comunicações gerais, né, lá em Piracicaba. E, bom, como eu gosto de falar, né, de me comunicar, foi muito interessante, porque logo no primeiro semestre o professor já me chamou para poder ser auxiliar dele, já consegui um estágio, imagine, primeiro semestre. Bom, mas aí eu não estava bem, né? E meu pai percebeu. Ele disse, o que você tem? Meu pai, eu acho que eu não quero fazer isso. Ele falou, o que você quer fazer? Eu falei, eu não sei, mas eu quero ir para Campinas. Olha só, eu queria sair daquele lugar, eu queria viver, porque eu já tinha amigas, né, que estavam morando em Campinas e tal. Eu queria também passar por essa experiência. Aí ele falou, bom, então veja o que você gostaria de fazer para fazer novo vestibular. E naquela época, né, vestibular mesmo, só tinha no final do ano. Uhum. Aí pronto, aí eu fiquei pensando, eu falei, eu acho que eu vou fazer educação, porque eu gosto de criança, eu gosto de ensinar, sabe? Sempre organizava cursos lá em Piracicaba mesmo, curso de pintura, curso de artesanato, cursos, enfim, história de cultura e tal. Bom, artes. Uhum. Aí pronto, eu falei, vou fazer educação. Aí foi um outro problema, porque meu pai dizia assim, você é tão inteligente e vai querer ser professora, vai querer ser pedagoga. Nossa! Por quê? Porque ele achava, na época estava surgindo ciência da computação. Acho que nem tinha esse nome, acho que era só computação na Unicamp. E ele queria que eu fizesse. Por quê? Por causa da matemática, que eu sempre fui muito bem em matemática e tal. Mas eu não queria aquilo, eu queria a relação com as pessoas, né? E aí pronto, aí eu fui e tal, e aí ele viu que realmente eu me identifiquei com o que eu estava fazendo, porque eu chegava final de semana em casa, morava numa república em Campinas, né? Chegava final de semana contando o meu estágio, meu trabalho e tal. E aí ele via que eu estava bem, que eu estava realizada, e pronto, e foi assim que eu entrei na área de educação, né? E Que massa, que confesso história que boa. assim, quando a gente se identifica, a gente tem um prazer total em tudo que a gente faz, né? Tem até uma frase que diz: faça o que você gosta e você não precisa trabalhar, porque você fez Trabalhar, verdade. isso, né? E realmente eu tenho assim esse privilégio de a vida toda ter tido a oportunidade de trabalhar com a educação, de ter uma renda que satisfazia, né, atendia as necessidades, sem muito luxo, sem muitas extravagâncias, mas era suficiente. De criar meus filhos também, que junto com meu marido, né, os Uhum. 3 filhos, encaminhá-los, e hoje os 3 são independentes, são profissionais de muita seriedade, de muito respeito, quer dizer, Que tudo ótimo. aquilo que a gente, como pai, como mãe, coloca como prioridade na formação, eu sinto, né, que a gente tem esse. Alcançou, né? E agora com as netas, né, tendo a experiência de ter netos. Gente, é Oh, muito gostoso, né? E eu acho que isso, Luciano, também me move mais a querer assim fazer da educação para todos, para todos. Essa é o grande desafio nosso, porque nós fazemos para uhum. muito poucos, para poucos. Então, a gente precisa realmente ter um mundo melhor, um mundo mais justo, um mundo mais igualitário, né? E a educação é uma grande porta para isso, né? Com Então, certeza. é um pouco isso. Muito bem, meu próximo. E aí a gente pegou um bocado de novo, né? Então, assim, o que eu gosto de amarrar essas coisas que a senhora soltou, essas pérolas, né? Você está vivendo o seu movimento como? Olha o que a Proiara falou, eu tive que me movimentar, meu coração
latejou para ir para um outro lugar, né? Esse outro lugar me possibilitou novas conexões, novos fazeres, novos acontecer, um novo acontecer da minha vida, na vida das outras pessoas. Será que a gente tem tido essa coragem? Ou a gente vai deixar o tempo passar e dizer, poxa, eu poderia ter me movimentado, nesse proiara de ficasse lá, não, estou aqui infeliz, mas já estou aqui e vou ficar aqui mesmo, né? Então, será que a gente está tendo essa decisão, essa coragem, né, de romper algumas relações, algumas realidades que nos circundam para que a gente possa avançar? Fica aí também, né, essa possibilidade de reflexão na tua fala, minha própria. E a senhora falou, né, novos caminhos. Esses novos caminhos se levam agora também a, como vó, vislumbrar, né, não só esse tempo agora, mas um outro tempo possível. E eu posso, na autorresponsabilidade que tenho hoje, fazer algo também de novo acontecer. Não se cansando, né? Que a senhora poderia dizer, não, mas eu tô... Não, mas eu quero sim repensar esses lugares, repensar essa educação e continuar dando a minha contribuição. Então, isso também bem forte, bem interessante na fala da senhora. Então, vamos lá aqui. Qual a maior alegria da senhora como educadora? Assim, das realizações, né? Educador é isso, realiza muitas coisas, mas uma realização mais forte assim, por quê? A senhora lembra? Sim, eu sempre costumo dizer aos professores que muitas vezes nós, educadores, nós não vamos colher o fruto daquilo que a gente está plantando. Então, por exemplo, quando você trabalha, né, nos 3 níveis, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e ensino médio. Você está ali trabalhando, fazendo aquilo que você acredita, né, aquilo que o projeto político-pedagógico da escola traz, mas muitas vezes a gente não vê o fruto. E eu, nessa caminhada de 30 e tantos anos, quase 40 anos de educação, acompanhei muitos estudantes, né? Como coordenação, como em outras funções também. Mas é uma satisfação muito grande quando a gente vê com essa pessoa que se formou nessa caminhada, porque é um processo, né? E eu também dizia aos pais, tenha calma, né? Porque, às vezes, naquela angústia de pai e de mãe de querer ver as coisas resolvidas e prontas, né? Às vezes eles ficam ansiosos. Eu falava, tenha calma. É lá na frente que você vai ver o fruto. Não desista, converse, oriente, faça a poda quando necessário, porque é necessário podar também, né? Com certeza. E acompanhe, e vá regando, e vá vendo a terra, porque o fruto vai aparecer. Né? Então, hoje, já nesses últimos, né, anos, quando eu encontro alunos que passaram por mim, famílias que passaram por mim, e eles dizem assim, olha, ó, aqui, ó, é engenheiro, é advogado, está muito bem. E é incrível como as mães, né, os pais, eles vêm dar esse retorno. Às vezes é o próprio jovem, né? Praiara, lembra de mim que fazia isso, né? Então, essa é uma grande alegria que a gente tem. Né? Agora, uma alegria maior seria a gente poder possibilitar isso para todos, né, Luciano? Porque eu volto a dizer, eu falo de uma realidade muito assim de escola particular, né? Sim. E aí a gente fica com aquele aperto, né? Porque nem todos têm essa oportunidade, né? Então, a gente precisa ter escolas públicas para todos, de qualidade. Por quê? Porque eu fui fruto também de escola pública. Eu estudei em grupo, eu fiz pré-escola, imagine, né? Fiz jardim da infância, tudo em instituições públicas, né? Só um período que fiz escola particular, porque naquela época também era tradição, né? As meninas tinham que passar um período com educação de freiras, de religiosas, né? Para desenvolver outras habilidades. Ah, sim, outras habilidades. Isso era a tradição. Quando chegava na época do que hoje era o ginásio da época,
época, né, segunda etapa, o ensino fundamental 2, a gente Sim. passava pelas escolas religiosas para poder ter uma formação geral. Algumas iam até o ensino médio, né, o colegial. Eu só fiz essa parte aí do ensino fundamental 2. Mas foi muito bom também, Sim. foi muito bacana na minha formação. E eu reconheço muitas coisas que eu trago hoje como fruto daquilo que eu vivi junto com as irmãs, né, as religiosas. Sim, sim, sim. Então, eu Me- acho que é um pouco isso. Pronto. A gente vai agora atualizando um pouquinho mais ainda o nosso, né, nossa discussão. Hoje, a senhora que tem, né, esse tempo de educação, né, toda essa experiência, todo esse olhar aguçado, né, para realmente analisar pontos positivos, pontos negativos, enfim. Hoje, qual educador contemporâneo se torna um marco assim de inspiração, né, para a senhora dentro dessa questão da educação do século XXI e por quê? Comenta um pouquinho aí se a senhora tem essa Luciano, base aí eu dele. tenho, eu tenho algumas referências, né? Algumas referências, porque eu nunca gostei de ficar assim, só um, né? Eu estudei muitos educadores, muitos, né? Piaget, Montessori, a própria Companhia, né, de Jesus, estudei demais a fundamentação desse trabalho. Os estudiosos da psicopedagogia, né? Educação sistêmica, Bert Hellinger, que é assim, foi uma grande descoberta, tá? Então eu não tenho um como referência. Eu tenho Uhum. várias reflexões desses estudiosos que eu trago na minha prática, entendeu? Então, os conceitos de Piaget que eu adquiri, que eu vivi, que eu experimentei, o que hoje eu trago dele, né? O que trago de Vygotsky, e assim por diante. Então, são muitas Uhum. referências que é como se a gente fizesse assim, aquilo que me serve, né? Aquilo que eu acredito, aquilo que eu vejo como uma prática ser aplicada. Bert Sim, sim. Hellinger mesmo E aí, foi o estudioso do último curso que eu fiz de educação sistêmica. E foi, assim, fantástico. Depois a gente pode até conversar mais sobre isso, porque realmente a gente pronto. sente a diferença, né, na nossa prática, quando a gente valida aquilo. Isso Né? aí. Minha pró, hoje também nesse olhar assim sobre a educação brasileira, a senhora falou, né, que há uma preocupação grande onde essa educação ela pudesse ser para todos, né, a democratização maior da educação. Quais seriam assim os pontos principais assim que a senhora mudaria hoje, né, na educação brasileira, que a senhora acha que são os pontos nevrálgicos assim? Um ou Olha, dois que a senhora acha mais problemáticos eu assim que acho a que senhora. assim, a questão mesmo da valorização dos professores. Primeiro, eu acho que você tendo uma equipe motivada, uma equipe que abraça, que assume, é um grande passo para você avançar no trabalho, no projeto. Como equipe, eu não posso ter, numa equipe de 20, dois motivados e os outros acomodados. Acomodados por N razões, né? Não entra aqui julgamento da postura, mas eu sei que falta o reconhecimento. Eu sinto que os nossos professores estão, mais do que nunca, assoberbados, né? A gente sabe tudo que eles estão vivendo. Claro que é um momento atípico, né? Esse da pandemia. Mas nós já tínhamos um pouco esse quadro, sem a pandemia, a gente já tinha isso, né? Há um tempo atrás. Então, eu acho que esse é um ponto que a gente precisa realmente investir. E a formação, né? A valorização, a formação e a questão das estruturas das escolas, né? Então, são algumas coisas. Mas eu acho que esses três É, pontos, Luciano, poderiam dar um quadro diferente, né, para a educação. uhum. E a educação é algo que se constrói a longo prazo. Ela não é imediata, né? Se você começar hoje, você vai ter aí uns 12, 15 anos para ver como é que está lá. Né? Então, é um pouco E isso a que a senhora gente... dentro
essa perspectiva que a senhora coloca de 10, 15 anos, a senhora vê algo já sendo implementado que a senhora diz, poxa, isso aqui, daqui a 10 anos, realmente vai... Nós estamos aí com a implementação, né, dos parâmetros curriculares que tem esse objetivo, né? Teoricamente, na minha opinião, ele é bem estruturado, ele é bem feito. Agora, ele tem a dificuldade da aplicação, né? Os professores que estão estudando, que estão se debruçando sobre isso, estão vendo, né, a dificuldade de implantação dessas mudanças dentro das nossas estruturas, né? Porque também as escolas, eu digo sempre, as escolas elas têm que se repensar, né? Têm que encontrar novos caminhos. E agora, com essa situação da pandemia, que foi assim uma loucura, né? O ano passado e esse ano, nós fomos pegos assim disso. Claro que a gente sabia da questão do uso das tecnologias, eram usadas, mas o centro estava na figura do professor, na presença dele ali na sala de aula. E o alunado correndo atrás, né, dessa situação. Mudou da noite para o dia. Nós fomos dormir e tivemos que acordar trabalhando com as telas, né? Verdade. E você até é um usuário, já está bem por dentro dessas questões digitais, mas muita gente não estava. Pouquinho. Como eu também não estava nessa dimensão. E ainda não estou, que toda hora eu lhe digo, né? Eu preciso avançar, aprender, conhecer. Me motiva, porque o novo também, claro, ele assusta, mas ele também motiva, né? E a gente vai fazendo esse esforço para poder conhecer, dar conta. E hoje, eu lhe digo assim, é muito bacana os recursos digitais, é muito rico. Eu não posso pensar nos recursos digitais como a escola. Não dá, são coisas diferentes. Mas que é um recurso riquíssimo, é. Imagine o que possibilitou, né? Possibilitou que a gente, mesmo isolado, com distanciamento, a gente via os professores, a gente via os parentes, os amigos, né? Então, é riquíssimo. A aprendizagem, ela pode se dar, né, desde que também a pessoa que está do lado de cá tenha o interesse e o desejo de aprender aquilo, né? Então, é uma questão muito rica que a gente pode utilizar, né? Então, eu acho que é um pouco isso. E se motivar, não ter medo, e aí... não ter medo. Sim. Eu falo isso, mas você sabe que a gente tem essa resistência, esse medo, essa questão da exposição, né? Por quê? É verdade. Numa sala de aula, numa reunião, nossa, eu fiz reuniões com 400 pais, né? E era de boa, tranquilo assim, a gente se preparava e passava o ponto. Quando a gente vai para uma tela, a gente acha que é diferente, e não é. Hoje eu me sinto muito mais confortável, porque eu sei que quem está aqui é quem nos conhece, quem quer pensar, conhecer um pouco mais, né? Então, há um outro interesse, há uma outra relação, né? Então, isso é muito bacana. Perfeito, minha pró. E essa relação, e aí é interessante quando você traz esses dois ganhos, de relação e autonomia. Né? Eu analiso muito por esse lado, assim, é um lugar da autonomia. Estar no digital pressupõe pessoas maduras o suficiente ou predispostas a. Não é que alguém já esteja pronto, né? Mas essa predisposição para encontrar o outro, para ir para a fila do pão, né? Para estar diante desse outro que é diferente, que pensa diferente, mas que estará ali dando a cara a tapa, né? De forma exponencial, porque não é mais 400, pode ser 800, pode ser, né, 8 mil, enfim, 18 mil, naquele mesmo instante, e ali você está alcançando pessoas. Então, eu gosto muito dessa realidade, né? Da autonomia. Quem se aproxima interessado, né? Quer algo, quer encontrar. E eu acho que essa realidade ela está muito desgastada quando a gente estava no ensino normal, né? No antigo normal que a gente vivia. Então,
essa realidade do digital também nos trouxe esse lugar. Eu posso ir para além da sala de aula e ainda estabelecer relacionamento de um pressuposto de afeição. Eu me afeiçoo à forma de Yara falar, à forma de Luciano falar e se expressar, né? Não mais por conta de uma circunferência, um espaço determinado de uma escola A, B, C ou D, mas eu me predisponho a encontrar pessoas, né? E é esse movimento que vai então me engajar para um processo de aprendência, digamos assim. Então, acho que isso é um ponto muito enriquecedor. E aí, claro, né? Essa é a dinâmica do digital. Eu me afeiçoo a histórias, né? Eu me afeiçoo a pessoas, né? Não só o professor fulano, mas o professor que é pai, que é mãe, que é tio, que gosta de tal hobby, que gosta de surfar, que gosta de andar de skate, que gosta de... Enfim, inúmeras realidades. Então, eu costumo dizer, pessoal, quando eu estou conversando sobre, a gente está mais inteiro, né? É o professor que é pai, é o professor, né, que tem determinados terjeitos e que acaba externando isso na aula digital, né? Durante esse processo da pandemia, eu pude experimentar, né? Eu tinha muito receio. Será que esse curso digital presta mesmo de fato? Minha gente tem qualidade? E, por incrível que pareça, foi um dos melhores cursos que fiz durante esse processo. Já estou no terceiro, né? E aí, muito engajado, assim, pessoas de muita qualidade. E a gente se afeiçoa não simplesmente àquele conteúdo que a pessoa tem segurança para passar, mas à pessoa, né? Aquela forma específica de se expressar, de estar com você conectado, de lhe trazer a atenção, de lhe dar atenção, enfim. É essa realidade que o digital nos trouxe. E falando nessa perspectiva, minha prof, a senhora teria coragem de assumir um projeto dentro dessa nova característica, desses novos desafios do mundo digital? Por quê? Então, aliás, né, já fui convencida a assumir, né? Primeiro, como eu lhe disse, né, o que me motivou foi assim, o grupo que estava participando, né, desse projeto. Então, muitos professores com os quais eu já trabalhei, que eu os conheço, eles me conhecem, então a gente tem uma relação de confiança, né, de credibilidade e de seriedade. Porque é como eu costumo dizer também a você, eu sou meio chata para algumas coisas que a gente sabe, a gente tem que dar conta, né? Então, mas Claro. todos já sabem e conhecem. Muito bem. Então, assim, o digital, esse ano, inclusive, quando eu vi a última escola que eu estava, ela fechou, encerrou, e eu recusei alguns convites para outras escolas, né? Escolas novas e tal, porque eu falei, bom, é um período de pandemia, a gente não sabe quanto tempo ainda essas aulas vão ficar no formato digital. Eu falei, eu vou dar um tempo para mim, né? Ter um ano meio de sabático, fazendo aquelas coisas que eu não consegui fazer durante esse período todo. Muito bem. Aí, quando apareceu a proposta do curso digital, eu falei, ué, e agora, né? Então, assim, o coração mexido, porque era um grupo que eu já tinha uma relação e um afeto. Algo que eu gosto de fazer, né? Eu não me desligo totalmente, porque eu fiz 2 cursos, um parênteses. Nesse período, eu fiz 2 cursos. Um de gestão educacional e um outro de corte e costura. Que tal? Olha que massa. Entendeu? E eu senti o meu interesse, o meu desejo de aprender esses 2 lados. E hoje, modéstia à parte, estou costurando muito bem, só para as netas. Olha aí, tá vendo? Mas é uma terapia, é algo que me, vamos dizer assim, que me fortalece, né, para enfrentar esses momentos que a gente não pode sair tanto e tal. Está ótimo, está muito bacana. E mas desafia assim, também, né? A novas habilidades. E foi um interesse meu. Então, aquilo de ser protagonista, como a gente diz aos estudantes, é aquilo que eu fui, né? Para esse de corte e costura. O outro não, a gente já tem mais o hábito de fazer cursos de educação e tal, não no formato digital, mas que eu também gostei, achei muito interessante, porque me dava a possibilidade de realizar as tarefas, as leituras no meu tempo, né?
Então, isso foi bacana. Sim, sim. Então, eu acho que hoje a gente tem esse recurso riquíssimo, que é o recurso digital. Né? Só que a gente não pode usar o recurso digital pensando na escola regular. Né? Por exemplo, É verdade. uma aula no digital de 50 a 60 minutos, e se for uma aula geminada de 100 minutos, é totalmente impraticável. Né? Por quê? Porque você não está ali na frente, naquela coisa, aquela dinâmica da relação, né? Interagindo com o estudante. Então, o digital ele é riquíssimo e eu tenho certeza que ele vai se instalar, e agora não tem mais retorno. Né? As escolas vão ter que pensar como otimizar o tempo e o trabalho, utilizando esse recurso e utilizando o presencial também, porque também eu acredito que a aprendizagem, a educação, ela é feita através das interações, né? E isso é necessário o tete a tete. Mas, assim, o desafio foi aceito, né? Eu abracei a proposta, e você sabe disso, com muita seriedade, com muita responsabilidade, como tudo que a gente faz, né? Tem que ser nessa pegada. Com certeza. E, apesar da idade, do tempo, aprender sempre é bom, né? A gente está aprendendo sempre, até o fim a gente aprende. Inclusive o fim também a gente aprende, né? Na medida que a gente vive. Então, é isso. Com certeza, minha prova. Então, essa alegria também que a Lupax tem de tê-la, né, no nosso grupo, no nosso quadro de parceiros, né? E a certeza de que as escolhas foram bem feitas, né? Tanto do time, como também da gestora para esse time, para que a gente possa, então, fazer um novo acontecer. Não naquilo que já se fazia, mas é trazer do velho algo novo, né? Que é essa personalidade, eu volto a dizer, é um processo customizado, mais do que nunca, uma educação customizada e atemporal, naquilo que há de melhor nesse contexto dessa palavra, desse termo. E aí, assim, a gente já está chegando já ao finalzinho, e, claro, não podia faltar essa palavra, né, de aconselhamento, essa palavra de um conforto, né, espiritual, profissional também para esse período que nós estamos vivendo. Qual, então, seria o conselho da senhora para os profissionais da educação nesse tempo, né, de transformações, neste tempo também de um medo, né, de retorno, enfim, qual seria hoje o conselho da Proiara Baruch aí para esses educadores que estão aqui e aqueles que irão passar e também virão a nossa live depois? Assim, nesse momento eu não estou em escola, né, presencial. O meu trabalho agora ele é todo digital. Eu entendo esse medo e esse receio, por quê? Porque essa doença, ela é nova, né? A própria ciência está aprendendo, né, a conhecer, ainda está estudando. Então, é claro que os professores, os funcionários, as famílias também ficam temerosas, né, com as consequências. E a gente vê que tem as pessoas que conseguem ficar bem, ter a doença e ficar bem, e tem as que não conseguem. Então, esse medo, eu acho que ele é real, né, e a gente tem que respeitar. É muito difícil, né, Luciana, a gente dizer assim, eu voltaria ou eu não voltaria. É muito difícil. E eu lhe digo que o ano passado eu estava atuando na escola e, em julho, eu voltei para a escola por opção. Não foi por imposição da escola. Ao contrário, a escola pedia que ficasse. Mas eu sentia a necessidade, primeiro por mim, de querer estar no meu ambiente de trabalho, e segundo, pelas pessoas que estavam lá também, que era uma forma de dizer, olha, eu estou com vocês, né? Nós estamos juntos aqui, vamos seguir com todo o cuidado, com todo o protocolo. Era um outro quadro, né? Então, assim, eu acho que é uma decisão muito, muito delicada, mas que também ninguém vai colocar a cabeça a prêmio, né? É verdade, é verdade. Então, é assim, Então, tá aí, minha gente.
todos os cuidados, né? Todo o protocolo e pedir muito a Deus, né? Aliás, tudo está na mão de Deus e tudo vem dele e é para ele. Vem e vai para ele, porque tudo que a gente faz é com essa intenção, né? É de realizar o projeto maior que é o projeto de Deus. Projeto de amor, né? Vivido aí nas nossas práticas e no nosso cotidiano. Com certeza, minha pró. Minha gente, então tá aí. Esse é o nosso De Boa com Lupax de hoje, com Pró Yara Baruch, né? Ela aí uma pessoa de muita experiência aqui na rede particular de Salvador, de educação, mãe, professora, coordenadora, né, gestora, avó, né, a vovó Corujano, agora, né, costureira também, né, professora? Pois é, nos tempos vagos, né? E aí agradecer a galera que entrou aqui, viu? Gente que tem tempo que eu não vejo, família, os filhos, os amigos, colegas das outras instituições. Que coisa boa, viu? É sempre muito bom ver essa galera toda aqui com a gente. Com certeza, minha pró. Minha pró, então, só tenho a agradecer a senhora, né? Mais uma vez, agradecer pela pessoa que é, né? Pelo carinho de sempre, pela acolhida de sempre também, muito presente na senhora. E dizer mais uma vez, a Lupax se alegra muito em ter este time, né, de grandiosos educadores e aí geridos por essa também grandiosa treinadora. O time está completo, né? Então é isso, a gente veio para fazer a nossa caminhada, né, e essa caminhada a gente sabe que é de sucesso, porque as pessoas que estão são de sucesso e tem muito a colaborar. E eu acho também, viu, Luciano, que assim, a proposta da Lupax que me encantou foi de levar essa possibilidade para os estudantes mais carentes, que mais precisam. Isso é fantástico. Com certeza. Com certeza. Então, estamos juntos. A gente pode sim, estamos juntos, para transformar o mundo e transbordar nele também de amor, de carinho, de atenção, naquilo que a gente puder fazer. Então, tá aí, minha gente. Obrigado a cada um de vocês que estava aqui conosco, né? Obrigada. Manda então, desde já, deixa já o nosso abraço, a nossa gratidão. E toda quarta-feira nós estamos aqui no De Boa com o Lupax, sempre trazendo assim uma figura como Pró Yara, né, e tantas outras pessoas para dar uma colaboração, essa parada no meio da semana, respirar, de boa ficar aqui e depois seguir a nossa semana para terminá-la com a graça de Deus aí também. Obrigado, minha pró. Uma boa noite, um sono restaurador para todos vocês. Amém. Tchau, tchau. Um beijo para todos. Obrigada, gratidão. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tá aí, minha gente. Esse foi o nosso De Boa com o Lupax de hoje. Então, um forte abraço para você. E não esqueça, né? Compartilha, comenta, traz aí a sua colaboração em tudo aquilo que foi falado, tá bom? E, como a gente diz sempre, vem com a gente que vai dar caldo. Vem com nós que vai dar caldo. Tchau, tchau. Vem que a festa já vai começar. Tchau, tchau, minha gente. Forte abraço.